Meus caros correligionários, companheiros de outros partidos, meus amigos, povo de minha terra, durante toda a minha vida tive sempre a preocupação de mostrar Feira de Santana, a terra em que nasci, sob seus aspectos dignificantes. Sempre lutei neste sentido, fundando um estabelecimento de ensino que formasse a juventude dentro desses princípios. No exercício do mandato que o povo me outorgou, tenho me batido na Câmara, nas reuniões com o senhor governador, no grupo de trabalho incumbido de fundar a Universidade do Estado. Em toda parte tenho falado sobre feira, seus problemas, alguns angustiosos como água, esgoto, faculdade de filosofia, estação rodoviária, hospital, etc. E para todos tenho tentado soluções. E nesse trabalho insano, venho contando com a solidariedade amiga e dedicada do deputado Hamilton Cunhim, companheiro na luta que empreendemos em prol de Feira de Santana. Por isto mesmo, sinto-me constrangido, vexado, quando surgem fatos que desprimoram o alto conceito de civilização de minha terra. Quando do atrito do governo deste município com o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, eu me retraí. Não falei na Câmara sobre o assunto. Entretanto, estava na obrigação de fazê-lo, em solidariedade ao deputado Honorato Viana, um dos mais destacados membros da UDN baiana. Não o fiz. Não o fiz na esperança de que a explosão de intemperança e incompreensão do prefeito de Feira não se repetiria. Ninguém dirá que entre as virtudes imprescindíveis a um governante não se incluam a moderação, o equilíbrio e a serenidade. Todos os que dirigem, orientam ou lideram um setor de atividade, principalmente da administração pública, não podem estar sujeitos aos impulsos emocionais de temperamentos desabridos e incontroláveis. Felizmente, a opinião pública desta terra já está suficientemente esclarecida quanto aos arroubos, os desacertos e as violências do atual administrador municipal. Não tolera o prefeito, na sua inelutável vocação para ditador, nenhuma espécie de limitação ao seu poder, mesmo quando oriunda do normal funcionamento do sistema democrático. A democracia se baseia na harmonia dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que, embora independentes entre si, mantêm-se nivelados e harmônicos para um perfeito equilíbrio do governo democrático. A hipertrofia de qualquer de um dos poderes põe abaixo os princípios de freios e contrapesos, que é a característica fundamental do sistema. Quando essa hipertrofia é do executivo, como no caso do prefeito de Feira, temos o exponenciamento da ditadura, da ação discricionária do poder. Desgoverna-se o prefeito quando enfrenta restrições que promanam da própria lei, ameaça caminhar para a ilegalidade e desmanda-se em frente às limitações da ética, violando os mais elementares princípios da moral administrativa. Tudo isso ficou evidenciado na atuação do chefe executivo nos últimos e lamentáveis fatos ocorridos nesta cidade. Não se sabe, nesses tristes episódios, o que mais deplorar. Se o comportamento de sua senhoria o justificar, em discurso proferido nas escadarias do Paço, as violências cometidas por um grupo de jovens ingênuos e bons, que, laqueados na sua boa-fé, foram liderados e comandados pela fina flor do bolchevismo municipal. Ou os injustos ataques em discurso posterior a uma maioria parlamentar cuja única preocupação na Câmara Municipal tem sido não obstar o que considera válido e legítimo no interesse do povo para a boa marcha do governo do município. Queremos expor os fatos sem paixões e sem ódios. O povo será o nosso juiz, para no seu julgamento imparcial e inapelável dar o seu veredicto, cuja condenação, estamos certos, não nos atingirá. Quando do início dos trabalhos legislativos feirenses,
onde temos maioria absoluta, o eleito presidente da Câmara, professor Joselito Amorim, pediu uma reunião dos partidos que integram o esquema da oposição para saber qual seria a linha político-partidária a ser seguida naquele parlamento. Não só os líderes, mas todos os diretórios, representando a opinião dos partidos, foram unânimes na orientação a ser seguida. Todas as leis do Legislativo, e mesmo aquelas oriundas do Executivo, que tivessem em mira o bem-estar do povo e o progresso da nossa terra, teriam a acolhida e o beneplácito dos nossos edis. E isto ficou perfeitamente demonstrado na nota oficial que a Câmara fez publicar na imprensa local sobre suas atividades no corrente ano, onde se ressalta primacialmente a aprovação de 13 mensagens oriundas do Executivo, inclusive o Código Tributário, a reforma administrativa, o aumento da taxa de água, 7 cruzeiros e 20 centavos, e a autorização para o prefeito contrair empréstimo até um montante de 300 milhões de cruzeiros. Por essa simples enumeração, fica evidenciado o espírito de colaboração do Legislativo com os interesses municipais. Dos inúmeros projetos-leis apresentados ao Legislativo, só um não foi aprovado, o do orçamento, porque eles propositadamente impediram tumultuando. Esta é a verdade absoluta dos fatos irretorquíveis que repitamos ao senhor prefeito contestá-los. Quanto às referências ao meu nome, pelo prefeito, foi em revide ao meu pronunciamento na tribuna da Câmara, e a prova é que até agora não tinha sido alvo das suas diatribes. O senhor Francisco Pinto, até certo ponto, tem razão. Eu o chamei de insano, mas não vi outro meio de justificá-lo perante os meus pares. Eu o conheci moço educado, inteligente, cordato e cortês, e de uma hora para outra, violento, atrabiliário e agressivo. Só podia explicar essa transformação pela insanidade. Não tinha alternativa. E hoje estou convencido, diante da prova que ele deu, que sua senhoria realmente não está sã do juízo. O que lamento profundamente, por todos os motivos, principalmente pela feira que está sendo a sua maior vítima. Vamos focalizar alguma das suas atitudes, onde se nota acentuada a mania de ditador. Sua senhoria diz, em ofício respondendo ao presidente da Comissão de Orçamento, que enquanto for prefeito, não submeterá a lei de meios da Comuna Feirense aos imperativos dos artigos 188 e 189 da Lei Orgânica dos Municípios, insurgindo-se frontalmente contra a Constituição do Estado, que manda no seu artigo 103 que os orçamentos dos municípios sejam submetidos àquela lei orgânica. É sua opinião. Mas a gente não pode respeitar a opinião de um dirigente da coisa pública quando essa opinião diz respeito à lei e à Constituição. Era preciso que sua senhoria, bacharel em direito, habituado a manusear os códigos, se dirigisse à Câmara Estadual e pleiteasse a reforma da Constituição, revogando o seu artigo 103. Aí, sua senhoria poderia fazer o que afirmou. Do contrário, é simples demonstração de megalomania. Aliás, isso está caindo no domínio público. Um amigo meu e dele, PCdista, moço cordato e culto, dizia-me entrevexado e malicioso: estou numa dúvida terrível, num dilema angustioso. Perguntei-lhe qual era e ele me respondeu: estou entre dois gênios, Rui Barbosa, que afirmou que fora da lei não há salvação, e Francisco Pinto, que diz que só há salvação fora da lei. A agressividade do chefe do executivo local deveria ser empregada em coisa mais útil, transformada em energia que lhe facultasse, por exemplo, num esforço mínimo, comparecer à Secretaria da Educação do Estado para assinar o convênio que dará à Feira de Santana a verba de 55 milhões para a construção de um grupo escolar e de um ginásio modelo, possibilitando assim a criação aqui da Faculdade de Filosofia, que funcionaria no prédio onde está instalado atualmente o ginásio estadual. O senhor prefeito, que vai tantas vezes a tão longe em busca de verba, segundo declara, não quer ter o trabalho de trazer
para a nossa terra os 55 milhões que a tanto custo conseguimos, apesar de constantemente convidado a assinar o convênio, cujo prazo, sabe muito bem sua senhoria, esgota-se a 31 do corrente. E se até esta data não tiver sido iniciada a aplicação desta verba, a feira perderá por culpa exclusiva do seu prefeito. O senhor Francisco Pinto deu-me a honra de trazer à baila a minha luta sobre-humana de 30 anos de intenso e ingente esforço, com o único fito de ver a minha terra feliz e progressista. Como não tinha nada o que dizer, fez menção a uma subvenção que recebi do Ministério da Educação. Devo esclarecer que não houve subvenção. O que houve foi empréstimo ao Fundo Nacional de Ensino Médio, cujo prazo de pagamento era de 10 anos e o saldei em 4 anos, como podem provar os inspetores seccionais, que eram os cobradores, Padre Manuel Barbosa, Dr. Julival Rebouça, Dr. Valdir de Araújo. Quando fundei o ginásio em 1934, tive da prefeitura 4 contos de subvenção por ano e do Estado 10 contos também anuais, para fazer face ao pagamento da inspeção federal, que naquela época era paga pelo colégio. Em 1937, com o golpe de 10 de novembro, procurei o Dr. Berbert de Castro, então interventor no município, e lhe disse que estava agradecido ao auxílio dado até aquela data, mas daí por diante não mais aceitava o auxílio em apreço. Ao senhor interventor do Estado, general Pinto Aleixo, fiz a mesma afirmação. E daí por diante não mais aceitei de ninguém, de nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, auxílio nem subvenção de qualquer natureza. Todo o meu patrimônio eu construí com dinheiro conseguido onde todo homem de bem e honesto pode conseguir, nas casas de crédito. No Banco Econômico da Bahia, no Banco do Brasil, no Banco da Bahia, em vários outros bancos, nas mãos de particulares que me honraram com a sua confiança, inclusive as grandes firmas comerciais da praça, não podendo deixar de ressaltar com a minha gratidão e meu penhorado agradecimento a Cirqueira Irmãos, João Marinho, Oswaldo Boaventura, Martiniano Carneiro, que nunca me negaram o seu apoio e que esperaram os pagamentos até 3 e 4 anos depois. Afirma sua senhoria que temos muito amor ao dinheiro. Entretanto, o lucro nunca foi a nossa preocupação. A prova é que sempre demos do nosso bolso, em bolsas de estudo, mais do que a prefeitura tem dado com o dinheiro do povo. Nem pressa de cobrar a quem nos deve nunca tivemos. E o senhor prefeito pode atestar este fato por experiência própria como um dos velhos devedores. O senhor prefeito acusa-me ainda de sonegar impostos municipais. Fui notificado para recolher uma suposta diferença fiscal relativa ao imposto de diversões públicas do nosso cinema no período de 1959 a 1962. Sinto-me constrangido de abordar este assunto, pois considero falta de ética, uma deselegância e mesmo uma indignidade polemizar sobre um problema que já está afeto à justiça e que só ela deve decidir soberanamente, sem sofrer quaisquer espécies de insinuações ou coação. Devo dizer que estou inteiramente tranquilo quanto ao julgamento desse litígio, vez que se pretendeu, com a mencionada notificação, efetuar-se uma violência fiscal de cunho eminentemente político. Ressalta-se apenas um aspecto. O senhor prefeito sabe perfeitamente que eu não devo nada. Atingindo-me, quis assintosamente atingir a honorabilidade do prefeito anterior, o senhor Arnold Silva. Quis provar que eu me acompliciava com este grande homem público para fraudar a prefeitura. O senhor Arnold Silva não precisa da minha defesa. A sua honradez, a sua compostura, a sua decência, a sua dignidade não podem ser conspurcadas por ninguém. A feira o conhece sobejamente. Ele, Arnold Silva, é um dos seus maiores filhos. Peço a Deus que o senhor Francisco Pinto tente imitá-lo. Quanto à minha defesa neste assunto, eu a farei depois que a justiça se pronunciar.
Tenho farta documentação para provar quem é o sonegador de impostos, contrabandista de cachaça, o vendedor de gado sem pagar tributos, o que aluga casas por um aluguel e dá recibos da metade, etc, etc. Depois eu falarei. Não pretendo traçar um paralelo entre a minha vida e a existência de ninguém. Fui, entretanto, menino pobre, cresci pobre, percorri ganhando modestamente, com sacrifícios imensos, o pão de cada dia. Os nossos índios sertões que ainda não dispunham de estrada como o simples dentista prático. Conheci todas as privações, passei fome, nenhum desdouro sinto em confessá-lo. Venci todas as dificuldades e todos os obstáculos com os meus esforços. Formei-me em odontologia, homem feito, quando já me pesavam nos ombros a responsabilidade de família. Estabeleci-me nesta cidade onde passei a exercer a minha clínica. Concebi então o grande sonho da minha vida, a fundação de um ginásio. Empreguei na sua realização todas as minhas energias. Fui tido como visionário. Raros foram os homens que acreditaram na viabilidade da minha obra. A Feira de Santana era então uma cidade bizonha, cujo extraordinário desenvolvimento que a coloca hoje entre os centros populacionais que mais crescem no Brasil, nem ao menos ensaiava os primeiros passos. E já haviam falhado, lamentavelmente, outras tentativas de dar à feira um estabelecimento de ensino secundário, como o ginásio Donato de Souza, que precisou vender os móveis para pagar os aluguéis da casa. Fundei, entretanto, Santanópolis, que é um dos grandes centros educacionais da Bahia. A verdade é que, ao pensar em dar algo do meu à minha terra, pensei num ginásio para a educação da sua juventude. Muitos têm objetado, e possivelmente muitos ainda poderão objetar, que um ginásio é uma casa de negócio. É verdade. Contudo, é que podendo instalar um alambique para dar a uma cidade os instrumentos dos vícios e da corrupção, com a certeza absoluta do fácil e imediato sucesso financeiro, preferi um ginásio cujos lucros seriam incertos. O que muita gente não pode compreender é que o ginásio era também para mim a realização de uma vocação inelutável, da qual dificilmente poderia fugir, a de professor. Hoje sinto a satisfação imensa, o prazer insuperável de ver em centenas de moços que passaram pelo Santanópolis, brasileiros que ajudei a educar e a quem a minha obra deu uma oportunidade a mais na vida. Aí estão todos eles, os que puderam e os que não puderam pagar os estudos, que todos receberam igual tratamento, a labutar pela vida, alguns modestamente, outros ocupando posições de destaque. Sinto orgulho de todos eles. São o grande fanal da minha vida. Haverão de iluminar os dias da minha velhice. E aí estarão, após a minha morte, a atestar o que eu procurei, pelo menos ser útil à causa da humanidade. Estão os meus prezados ex-alunos, espalhados por todos os pontos do nosso imenso Brasil. Exercem as mais diversas profissões. Transitam, entretanto, sob o sol meridiano do trabalho honrado. Orgulho-me de todos. São meus diletíssimos filhos espirituais. Não procuram eles a sombra das madrugadas trevosas para esconder atividades criminosas e ilegais como os contrabandistas. O povo precisa reconhecer os falsos líderes para desmascará-los. Aqueles que vêm falar em nome dos trabalhadores e nunca trabalharam. Aqueles que, tendo nascido em berço dourado e que se viciaram no ócio e na preguiça, jamais deram uma parcela sequer de colaboração pelo progresso, pela prosperidade e pelo bem-estar do povo. Aqueles que só aparecem para tirar proveitos pessoais, sargassos perdidos nas profundezas da indiferença e da misantropia. Quando as paixões se encapelam e as convulsões invertem os valores morais. Aqueles falsos profetas, cristãos novos, a pregar a doutrina que nunca professaram. Aqueles exploradores de fáceis emoções populares, dispostos a sacrificar o povo crédulo
para satisfazer a megalomania dos recalques, das frustrações. Aqueles falsos líderes, enfim, que em seu descontrole podem estar pensando o que realizam na vida, com engodo e com a mentira, com a trapaça, um grande e decisivo papel, mas que serão tragados desenganadamente, mais dia menos dia, pela sombra do esquecimento que encobre e faz desaparecer tudo que é falso, inconsistente, tudo que não tem realmente autenticidade. Eu e o senhor Francisco Pinto somos transitórios. Nós passaremos. Imperecível ficará a obra que realizarmos em benefício do povo e da terra. A história, no conceito das gerações que se sucederem, é que dirá qual de nós dois merecerá da posteridade a sua gratidão. Meus amigos de Feira de Santana, companheiros meus de partidos, quero terminar com as palavras que dirigi aos diplomados de 1963 do nosso querido Colégio Santanópolis. A nossa luta tem que ser contra a subversão da ordem. O alto teor de agressividade dos que afirmam que podem governar na ilegalidade, dos que tumultuam a vida em nosso país, dos que mantêm em permanente intranquilidade a família brasileira. Contra eles nos insurgimos. Esta missão precípua de todos nós. Por outro lado, nos incumbe também lutar pelo rejuvenescimento da democracia, onde se transforme a política de ambições pessoais e interesses espúrios num processo de oposições que se superam, numa nova unidade de conceitos que se fundem numa síntese criadora do bem coletivo. Transferindo para o plano ético as nossas ações, numa emocionada e emocionante lição de civismo, estaremos realizando a transformação da democracia vigente na democracia solidária e fraterna, iluminada pela grande e inevitável aurora. Nenhum de nós pode recusar participar das tarefas de construção de uma pátria justa, mais cordial, fundada nos valores do trabalho e da cultura, em substituição ao acampamento de ódio e incompreensão a que foi reduzido o Brasil. Convoco os meus prezados companheiros para nos empenharmos profundamente no ato de ajudar tão belo destino da nossa terra. A feira precisa voltar ao ambiente de paz e tranquilidade em que viveu durante estes últimos 8 anos, para a continuidade do seu progresso e para a sua felicidade. E assim, senhoras e senhores, tivemos as palavras do deputado Áureo Filho ao povo de Feira de Santana.